Graças a Deus, é com grande alegria e grata satisfação que eu quero cumprimentar a cada um e a todos com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Só os que estão felizes digam glórias a Deus. Glória a Deus. Quem está alegre diz aleluia. Aleluia. Quem está com sono diz amém. É justificável, né, gente? Semana inteira de congresso, correria, é normal a gente ficar cansado. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Só os que encontraram digam: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Está escrito assim, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve Mateus, capítulo de número 25. Está escrito: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram, diga saíram, ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, e junto com elas as suas lâmpadas. E tardando o noivo, tosquenejaram, adormeceram. Todas elas entraram em estado de sonolência. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Talvez na sua tradução o texto seja este: mas à meia-noite ouviu-se um grito. À meia-noite ouviu-se um grito. O que dizia este grito? Aí vem o noivo. Vamos novamente, o que dizia este grito? Aí veio o noivo. Mais uma vez. Aí veio o esposo. Sair-lhe ao encontro. Vão até ele. Levantando-se elas, as loucas disseram às prudentes: deixai-nos do vosso azeite, ou dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram, ou estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-a para vós também. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e ele fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós estamos diante da tua palavra. Estamos alegres porque já entregamos a ti a nossa adoração. Tributamos a ti o louvor que o Senhor merece, os cânticos de celebração. Tributamos a ti o glória. Tributamos a ti as palavras que vieram à nossa alma, que por mais que venham do fundo do nosso coração, não expressam aquilo que o Senhor merece ouvir. Mas neste momento a nossa busca é pela tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Nada além da tua voz, ó Espírito Santo. Nada além da tua palavra. Não aceitamos, não queremos nada que não venha do noivo. Queremos ouvir o noivo falando com a noiva. A tua palavra nos alimenta. A tua palavra nos fortalece. A tua palavra nos renova. A tua palavra nos inspira.
inspira, a tua palavra nos motiva, a tua palavra nos orienta, a tua palavra nos restaura, a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos revigora, a tua palavra nos dá vida, Senhor. Fala conosco, porque precisamos ouvir a tua palavra. Se você acredita que Deus vai falar com você, olhe para quem está do seu lado antes de se assentar e diga: não converse comigo, eu quero ouvir o que o noivo tem para me dizer. Se é pentecostal, vai se assentar adorando o nome do Senhor. Existe um tema que foi proposto para esta confraternização, para este congresso. E todas as vezes que eu recebo um tema pela diretoria da igreja, diretoria do ministério, pelo evento que vamos cooperar, na ferramenta da administração, que é a que o Senhor nos emprestou, eu entendo com muita clareza, pois assim aprendi, que o tema não está sendo apresentado à igreja simplesmente para cumprir um cronograma da festa, que o tema não está sendo estabelecido única e exclusivamente para atender a rotina litúrgica de um evento, de uma confraternização. Vai além disso. Todas as vezes que vemos um tema sendo estampado para a celebração de uma festa, para a celebração de um congresso, nós vemos Deus estabelecendo um propósito e trazendo isso através da liderança, do ministério para toda a igreja. Eu acredito que o tema que vocês escolheram não veio aleatoriamente, não veio de forma aleatória, mas veio através de oração, veio através de busca, veio através de pedidos a Deus, de quem um dia dobrou o joelho e disse: Deus, o que o Senhor quer falar conosco? E Deus deu este tema a vocês. Eu não tenho dúvidas, pastor Sidney, que foi Deus que deu este tema. Diga-se de passagem, um tema muito antagônico à expectativa comum dos temas atribuídos para essa teologia pós-moderna. Receba a tua bênção, receba o teu milagre, receba a tua vitória, você vai conquistar, você vai ter. Vocês colocaram um tema que veio de Deus e que vai contra esta teologia pós-moderna da prosperidade. Jovem, tu vai ir até o fim, independente das circunstâncias. Tu, porém, vai ir até o fim. É o tema que vocês escolheram. E eu quero subordinar a mensagem que o Espírito Santo colocou ao meu espírito a este tema. Porém, eu quero chamar a atenção dos senhores nesta primeira noite a este texto de narrativa evangelística por Mateus, no capítulo de número 25. E eu queria atribuir um título que é diferente de tema. O tema é este: a motivação de Deus para um jovem na busca de que ele chegue até o final. Mas o título que eu quero dar a esta mensagem é: Avivados para o Arrebatamento. Vocês podem repetir comigo, se não for lhes incomodar, no 3, avivados para o arrebatamento? 1, 2, 3. Avivados para o arrebatamento. Mais uma vez, 3. Avivados para o arrebatamento. Me ajude a pregar, olhe para alguém do seu lado, diga para ele, diga para ela: hoje Jesus vai te avivar antes de te arrebatar. Existe um avivamento de Deus para a tua vida, para a tua história. E este avivamento não é amanhã, não começa a semana que vem, não começa no próximo congresso. Este avivamento, diga mais forte, este avivamento começa hoje, começa agora. Começa agora. Se ele acreditou e tomou posse dessa palavra, ele no mínimo já glorificou a Deus. – 33 anos e meio haviam se passado desde a apresentação mais linda do coral mais perfeito na terra, que ecoaram a terra com seu cântico dizendo: Hosana nas alturas, paz na terra aos homens de bem. Quando nasce o menino Jesus,
33 anos haviam se passado. 3 anos e meio desde a manifestação e início do seu ministério público, após o batismo por João nas águas do Rio Jordão, onde de forma magnífica a Trindade se une para efetivar a missão que Cristo estava estabelecendo na terra, a missão de proclamação do reino, de anunciação deste reino que estava chegando, um princípio de recolonização, na busca de restaurar as bases de vínculo política espiritual do homem com Deus, que havia sido rompida no Éden, quando o homem, por se debruçar a prática do pecado, grita independência sob a regência de domínio divino. 3 anos e meio haviam se passado, e estes 3 anos e meio foram suficientes para que um simples nazareno, criado no sofrimento, homem do qual os homens viravam o rosto, porque não encontravam nele beleza nenhuma para que o desejassem, um homem que era experimentado no trabalho, que não teve o privilégio de perlustrar os bancos acadêmicos da decantada Jerusalém, mas cresceu ao sol causticante do deserto, aprendendo a arte da carpintaria com seu pai, um homem simples chamado José. Porém, quando começa a anunciar aquilo que estava dentro dele, vai causar uma revolução gigantesca, não apenas na sua cidade, mas vai mudar o mundo do seu tempo, despertando a atenção em diversas pessoas que eram movidas a ir até Jesus por seus diversos propósitos, alguns simplesmente para buscar entender, tentar compreender, achar explicações lógicas para responder a pergunta que pairava sobre a mente da maioria dos judeus do seu tempo: quem é ele que consegue arrastar multidões? Quem é ele que até o surdo faz ouvir, mudo faz falar, paralítico faz andar? Quem é ele que até mortos fazem viver novamente ao toque de uma simples palavra: seja vivo, Lázaro, sai para fora, levanta-te? Quem é ele? Pessoas que buscavam compreender quem era ele. 3 anos e meio haviam se passado, e ao lado dele uma escola estava sendo formada, um colégio ministerial, uma escola eclesiástica de 12 homens, chamados de 12 discípulos, que vão ver de perto, vão aprender de muito próximo os princípios da base deste reino, as fundamentações deste reino, qual eram os sustentáculos deste reino, que eram completamente antagônicos e paradoxais à expectativa que pairava sobre a mente deles. Afinal de contas, o judeu esperava assim o Messias, esperava assim alguém que viria em nome de Deus para estabelecer um reino. Entretanto, a expectativa comum que era marcada na mente e na alma de qualquer hebreu era que este líder religioso que se apresentaria como Messias, enviado de Deus, não seria alguém simples e comum, mas seria um líder como Davi, que estabeleceria o trono novamente em Jerusalém, que dissiparia qualquer hostes de regência que estavam sobre o povo, que naquele momento seria de Roma, e daria novamente independência política a Jerusalém. Afinal de contas, a promessa de Deus era: vocês serão cabeça e não cauda, emprestarão e não tomarão emprestado, vocês irão à frente. Se alguém amaldiçoar vocês, eu os amaldiçoarei. Se alguém vos abençoar, eu vos abençoarei. E todas estas promessas estavam perdidas. Afinal de contas, o cenário que eles estavam vivendo era completamente antagônico às promessas. Eles estavam sob o juízo de Roma, não tinham autonomia política, não tinham autonomia religiosa, tinham uma grande dificuldade, porque o governo de Roma estava influenciando na religião para prendê-los. Eles estavam investindo na religião e na fé dos hebreus para manter eles sob controle. Quando Jesus se apresenta
Jesus começa a mostrar que o reino que ele, Messias, estava instaurando, não era para atender a demanda política, social apenas do povo, não era para atender às necessidades ou expectativas que o povo repousava sobre o povo de um líder político. E é por isso que ele vai mostrar que este reino que ele estava instaurando não era comida nem bebida, mas gozo, paz, alegria no Espírito, pois era um reino espiritual. Se era um reino oposto à expectativa, os princípios também eram opostos. E 3 anos e meio vai ser o prazo suficiente, necessário, para que ele mostrasse para pelo menos estes 12 discípulos que caminhavam com ele, que andavam com ele, que comiam com ele, dormiam com ele, que as bases deste reino também são opostas às bases do reino comum que era esperado por eles. Ele vai mostrar que neste reino, se alguém quiser subir, primeiro precisa descer. Ele vai mostrar, e Paulo vai enfatizar depois com muita clareza, que neste reino, se alguém quiser ser cheio, primeiro precisa esvaziar-se. Este reino é tão antagônico, oposto à expectativa humana, natural, que este reino, se alguém quiser entrar, primeiro precisa nascer de novo. Um sábio um dia vai perguntar a Jesus: eu vou precisar voltar ao ventre da minha mãe? Jesus diz: você não conhece nada, você precisa nascer da água e do Espírito. E para conquistar a permanência neste reino, eu preciso carregar sobre mim os atributos naturais para uma vida comum? Não. Você primeiro precisa desprezar a sua vida, porque se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha, porque este reino não é para quem busca vida aqui, este reino é para quem busca vida lá. Este reino não é para quem aproveita a vida aqui, este reino é para quem sofre aqui, chora aqui, se desgasta aqui, mas deseja alcançar lá. Jesus entendia que estes 3 anos e meio haviam se passado, e ele não precisava mais permanecer com os homens, porque havia chegado o ápice do seu ministério, ponto mais alto, ponto culminante, e que a única coisa que lhe restava nesta escada de descida de um Deus que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvazia-se de si mesmo, se torna homem, e de homem ele desce a servo, e de servo ele vai ser humilhado, ou melhor, vai humilhar-se a si mesmo, a ponto de sofrer aquilo que seria o ponto mais alto do seu ministério, a morte, e morte de cruz. A Bíblia vai dizer que a última semana de Jesus vai ser marcada com a sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele começa a perceber que os seus dias estavam se acabando, e que ele precisava passar algumas verdades absolutas e claras para fundamentar, para concluir de fato este curso de aprendizado de 3 anos e meio que ele estava dando aos discípulos, e que posteriormente seria atribuído e aplicado à igreja. E quando ele chega a entrar no templo, algumas lições ele vai dar. A sua saída do templo vai ser barrada com uma pergunta. Olhando os discípulos, os homens, para a beleza do templo, eles vão perguntar, questionar Jesus o que ele achava a respeito daquilo. E Jesus começa uma nova temática de ensino, a partir do capítulo de número 24. Quando é questionado com relação ao templo, Jesus olha para o templo e diz: é bonito sim, é suntuoso sim, só que isso que vocês estão vendo vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra. E ele aplica uma revelação prática e diz: mas em 3 dias este templo será refeito. Ele abre o início de uma revelação plena. É como se ele descortinasse os céus e começasse a ensinar assuntos espirituais, transcendentes e metafísicos, para concluir este processo de aprendizagem aos discípulos.
E é aqui no capítulo 24 que ele começa a ensinar sobre o fim dos tempos. Os discípulos se tornam cada vez mais curiosos ao que ele falava. E quando Jesus começa a falar sobre o fim, uma curiosidade natural faz parte do ser humano. E eles buscam saber em Jesus quando é que seria o fim. Jesus começa a nos explicar, e desde o versículo de número 1, Jesus vai trazendo algumas características e sinais que marcariam este tempo. Ele se assenta no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se chegam em particular a ele, perguntam a ele, quando isso vai acontecer? Dai-nos um sinal do fim do mundo. Jesus respondendo eles, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Os sinais começam a ser apresentados. Muitos vão dizer que sou eu, e enganarão a muitos. Ouvirei de guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos, nação contra nação, pestes, doenças. Vocês vão perceber catástrofes, terremotos. Jesus começa a apresentar sinais claros da sua vinda. Então vão vos entregar para serdes atormentados e maltratados. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. E o versículo de número 11 diz, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas ao versículo de número 13, ele lança mais uma vez uma palavra profética. Ele lança mais uma vez uma palavra profética. Ele diz, o amor de muitos irá sim se esfriar, mas aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Permita-me trazer esta introdução de forma muito pausada, a fim de que você entenda o que Deus tem para as nossas vidas na noite deste dia. Muitos usam este versículo de número 12 para justificar a decadência moral, social e religiosa da igreja. Muitos usam este versículo para ficar de braços cruzados, dizendo, Jesus falou que o amor de muitos iria se esfriar. Muitos dizem, não existe mudança para a nossa geração. Quando se deparamos com os escândalos dos nossos tempos, muitos dizem, não, isso é normal. Jesus falou que o amor de muitos sim se esfriariam, e permanecem de braços cruzados, se respaldando nesta palavra, para não buscar a mudança no seu tempo, para não buscar a diferença no seu tempo, para não buscar a transformação do seu tempo. É fato sim, senhoras e senhores, que Jesus disse que o amor de muitos se esfriariam, mas ele nunca disse que o amor da noiva se esfriaria. É fato sim que ele disse, o amor de muitos vai se esfriar, vão parar de orar, vão parar de ler Bíblia, vão parar de jejuar, vão parar de se santificar, vão parar de se separar, mas ele não disse, o amor da minha noiva vai se esfriar, porque a noiva continuará se separando, a noiva continuará se santificando, a noiva continuará buscando o noivo mais do que nunca. Oh glória! A busca é muito clara. Os discípulos querem saber qual seria o tempo da vinda. É uma grande questão que o homem vai carregar para o resto de sua vida. É a curiosidade de querer saber quando as coisas vão acontecer. Todos nós carregamos isso em nós. O desejo de saber quando as coisas que nós planejamos, quando as coisas que nós ouvimos, quando as coisas que Deus falou ao nosso respeito vai acontecer. Principalmente quando ouvimos Deus falando conosco através de mensagens proféticas. A gente ouve Deus falando, vou te levantar, vou te usar, vou soprar o teu nome. E a gente para e pergunta a Deus, quando é que isso vai acontecer?
É uma curiosidade que sempre pairou sobre a mente, alma, coração de qualquer ser humano. E isto vai ser claro porque essa não é a primeira vez que os discípulos vão querer saber quando isso iria acontecer. Quando Jesus morre, passa 40 dias com eles após a ressurreição. Jesus começa a falar sobre poder e avivamento. Eles olham para Jesus e perguntam: tá bom, já falou demais, eu quero saber quando vai acontecer. A resposta de Jesus vai ser esta: não vos compete saber os tempos que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Por quê? O segredo não é saber quando Deus vai fazer. O segredo é observar os sinais dos tempos que Deus nos colocou. É por isso que Jesus vai falar: ninguém sabe o dia nem a hora, a não ser o Pai que está no céu. Mas existem alguns sinais que vão marcar este tempo. Existem alguns sinais que vão alertar que o tempo está próximo. Existem alguns sinais que vão marcar as características deste tempo. E quando estes sinais começarem a acontecer, vocês devem perceber que o tempo está próximo. Porque o segredo não é saber o tempo, e sim observar os sinais. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Ainda não é a mensagem, mas eu preciso liberar o que o Espírito de Deus está dizendo ao meu espírito. Tem gente que entrou aqui com o coração completamente amargurado na noite deste dia. Tem gente que entrou com o coração completamente aflito na noite deste sábado. Tem gente que entrou aqui com a alma desesperada. Você sorriu, deu paz do Senhor para quem te cumprimentou. Você disse glória a Deus. Você disse aleluia. Você profetizou para quem está do seu lado. Quando o cantor pediu para profetizar, quando o pregador pediu para profetizar. Mas só Deus sabe como está o teu coração. Só Deus sabe como está a tua alma. E você está dizendo: Deus, quando tudo isso que o Senhor falou sobre a minha vida vai acontecer? Porque o Senhor já disse tanta coisa, já falou tanta coisa ao meu respeito, à minha família, à minha casa, ao meu ministério. Disse que eu veria os meus filhos na tua presença. Disse que o meu marido entraria por estas portas e cultuaria ao teu nome. E eu olho para minha casa e só vejo lágrimas, só vejo tristeza. O Senhor falou que enviaria a providência. O ano está chegando ao final e eu continuo do mesmo jeito. E parece que Satanás chegou no teu ouvido e disse: teu Deus se esqueceu de você. Não tem mais projetos sobre a tua vida. Não tem mais projetos sobre a tua casa. Não tem mais projetos sobre a tua história. André, o que você quer dizer com isso? Eu quero te chamar a atenção, porque Deus está nesta noite te mostrando alguns sinais. Que sinais? A tua vida pode estar sim escura por uma noite de dificuldades. A tua vida pode estar sim marcada pelas lágrimas da madrugada. Só que tudo isso, noite escura, madrugada de choro, é sinal. Sinal do quê? De que uma manhã de sorriso está para chegar. De que uma manhã de conquista está para vir. Quem acredita no que eu estou pregando, levante uma de suas mãos. Eu preciso liberar uma palavra. André, eu entrei aqui em luta. Sim, entrou. Qual é o sinal? É que tem vitória no caminho. Porque ninguém conquista a vitória sem antes enfrentar dificuldades. André, minha casa está desestabilizada. Satanás está querendo derrubar. Qual é o sinal, André? Que o teu Deus nesta noite está dizendo: calma, nesta peleja não terás que pelejar. Eu pelejarei por ti. Se tem alguém que acredita em palavra profética, recebe de Deus nesta noite. Tu e tua casa, tu e tua casa, tu e tua casa servirão ao Senhor dos exércitos. Quem pode por 30 segundos louvar a Ele por esta palavra, adorar a Ele por esta palavra? Eu vou deixar você adorar. Jesus, eu sei o
que Jesus vai fazer nesta casa, dentro de alguns minutos, este ambiente será completamente impregnado pela glória, dominado pela glória. Enfermidades vão ser expelidas dentro de poucos instantes. O Espírito de cura começa a dominar esta igreja. Não se espante se vir uma vontade de vomitar, vomite, porque Deus começa a curar aqui esta noite. O Yacalaçaia, o Nicalaia, Bubiqueia, o Nicalaia. Feche os seus olhos. Eu preciso continuar, mas antes de continuar, eu preciso liberar uma palavra sobre alguém aqui esta noite. Deus te trouxe aqui, filho, Deus te trouxe aqui, jovem, simplesmente para pegar na tua mão e te levar a um nível maior de intimidade. Você não tem noção, moça, você não tem noção, rapaz, o que o teu Deus vai fazer através da tua vida. Foi por isso que Satanás lutou para você não chegar, lutou para tentar te tirar. Só que olha onde você está. Você chegou, você veio. Satanás, seu porcaria, tu estás derrotado. Hoje Deus vai te tomar, filha. Hoje Deus vai te tomar, filho. Pastor Sidney, a nossa geração não vai passar sem vermos o dobro, no mínimo, de experiências que a maioria dos nossos pastores e pais viveram. E sabe o que é isso? Resposta de oração dos senhores obreiros, que todos os dias dobram o joelho dizendo: Senhor, levante gente comprometida com a tua obra. Porque só Deus sabe, pastor, o quanto o Senhor e grandes homens de Deus que aqui estão, e alguns que já se foram, se desgastaram para trazer a igreja até onde ela chegou. Abriram mão de vida, abriram mão de profissionalismo, abriram mão de tantas coisas para, em lágrimas, jejum, palavra, carregar a igreja até hoje. E nós, de mão beijada, jogarmos ela para fora? É claro que não. Nós nesta noite estamos sendo incomodados por Deus, e eu estou ouvindo o Espírito me dizer: André, eu começo a levantar jovens aqui, completamente dominados pela minha glória, com fome pela minha presença. Deus começa a incomodar jovens aqui. A nossa geração vai ver milagres, sim. A nossa geração vai ver curas espontâneas, sim. A nossa geração vai expelir demônios, sim. A nossa geração será santa, sim. Se tem alguém que acredita nesta palavra, com as duas mãos, eu vou deixar você adorar. Daquilo que ele estava ensinando no Monte das Oliveiras como sendo o último sermão. Depois de discorrer algumas verdades sobre os sinais da sua segunda vinda, sobre o dia e a hora ninguém saber, sobre o preparo para a sua vinda, o capítulo de número 25 começa com uma continuidade àquilo que ele já estava ensinando no 24. O texto começa dizendo: então, ele toma uma nova linha de ensino, ele muda a didática da sua fala. E diga-se de passagem, Jesus era mestre em ensinar, falava com autoridade.
Ele percebe a dificuldade dos seus ouvintes em compreender alguns temas difíceis como este, não misteriosos, porque na Bíblia não existe mistério, e sim revelação. Ele muda a didática de ensino para poder abraçar os discípulos com sua fala. Afinal de contas, se Jesus percebe que eles não estavam compreendendo muito bem, Jesus muda o jeito de falar, mas não deixa de ensinar. Eu vou repetir porque eu preciso liberar uma palavra sobre alguém aqui. Jesus muda o jeito de falar, mas não deixa de ensinar. Talvez você não compreendeu ainda o que Deus tem na tua vida. Você não entendeu, mesmo Deus falando, você ainda não conseguiu assimilar o que Deus tem na tua vida. Deus já te deu sonho, talvez você ainda não compreendeu. Deus disse, não tem problema, vou usar profeta. Deus levantou profeta e falou contigo, para falar a respeito do que Ele tem na tua vida. Mudou o jeito de falar para tentar te abraçar. E talvez você não entendeu, está sofrendo, andando pelos teus caminhos, quebrando a cara nas esquinas da vida, dizendo, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Você sabe, só não quer se entregar. Deus já mudou o jeito de falar. Deus já falou através de sinais. Deus já falou através de profetas. Deus já te deu sonhos. Deus já te deu revelação. Talvez o diabo disse, Deus não vai mais falar contigo. É mentira, porque Deus já mudou várias vezes o jeito de falar, mas ainda não desistiu de te ensinar. Porque mesmo dando sonho e eu não ouvindo, André, sim. Mesmo dando sonho, mesmo levantando o profeta, eu não ouvindo, André, sim. Mesmo levantando o profeta, mesmo falando comigo e eu não ouvindo, sim. Mesmo falando comigo, Ele não desistiu. Ainda não. Se for preciso nesta noite, Ele descer nesta igreja, pegar nas tuas mãos e te dizer, caminha comigo, porque eu não aguento ver você chorando. Ele vai fazer, só que te deixar de lado Ele não deixa. Vai mudar a didática da sua fala. O método pedagógico de ensino vai ser alterado. De um discurso aberto e literal, ele passa a utilizar aquilo que vai ser chamado de parábola. A palavra parábola significa colocar algo ao lado de algo. O que Jesus fazia com isso? A ponto de amar tanto este método de ensino, porque vai usar por 36% do seu ministério de ensino a arte de falar parábolas. 65 vão ser as parábolas canonizadas nos 4 evangelhos. Ele usava tanto porque era muito simples. Se a palavra parábola significa colocar algo ao lado de algo, o que ele fazia? Ele trazia valores espirituais, transcendentes, metafísicos, valores do reino, e utilizava coisas terrenas, naturais, físicas, para mostrar o que ele estava querendo dizer. Nós poderíamos nesta noite caminhar pelos corredores da teologia e no capítulo de número 25 observarmos algumas escolas teológicas interpretativas da parábola que nós vamos conhecer como a parábola das 10 virgens. Entretanto, nós não estamos num seminário teológico para falar sobre escolas teológicas e abordagens interpretativas. Nós estamos na casa do Cordeiro. Nós estamos diante do altar do Senhor. E eu entendo que eu não preciso ser professor de teologia, mas profeta de Deus para a tua vida. O que Jesus vai apresentar aqui é um retrato claro, uma polaroide clara do quadro da igreja que vai anteceder o arrebatamento. Olhe para quem está do seu lado, pergunte para ele e para ela: está preparado para ouvir o que Deus vai falar? Diga: está preparado para ouvir o que Deus vai falar? O que ele apresenta, André, no capítulo de número 25? O quadro da igreja que antecede o arrebatamento. Se você encontrar na minha fala algumas similaridades com a nossa igreja, é sinal, um grande sinal, que nós seremos a geração do arrebatamento. Se você perceber alguma similaridade entre o que eu estou falando com o que nós estamos vivendo hoje, é um grande sinal
de que nós seremos a geração do arrebatamento. Tem alguém que acredita que vamos ser arrebatados aqui? Ele começa apresentando esta parábola da seguinte forma: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. A primeira verdade que aponta para esta parábola como sendo um quadro de análise da igreja que antecede o arrebatamento é exatamente este verbo: saíram. Por quê? Na parábola das 10 virgens, nós vamos perceber 2 verbos de ação, de alguém que sai ao encontro de alguém. O segundo, qual é? O noivo vindo ao encontro da noiva. Mas o primeiro é a noiva saindo ao encontro do noivo. O texto começa apresentando as 10 virgens saindo ao encontro do noivo. Por quê, André? Este termo está estritamente vinculado à base da igreja. Afinal de contas, a palavra igreja significa eclésia, tirados para fora. O que o texto está nos mostrando: é impossível encontrar o noivo sem antes sair de algum lugar. A gente vai chegar lá. É impossível encontrar o noivo sem antes ser marcado por uma saída. O primeiro ato de encontro da noiva com o noivo, das virgens com o noivo, partem das virgens saindo ao encontro do noivo. O noivo não vai aonde elas estão. O noivo encontra elas em outro lugar após elas saírem. Primeiro elas saem, depois o noivo as encontra. O noivo não sai na casa de virgem por virgem, é você vem. Não, elas primeiro precisam sair para um lugar comum. Elas saem cada uma dos seus locais individuais e se encontram em um local comum para esperar o noivo. Quem vai explicar isso para a gente, André? Vai ser Paulo, quando vai escrever a carta à igreja de Éfeso. No capítulo de número 2, a narrativa de Paulo aos crentes em Éfeso vai ser esta: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo antes andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, todos nós éramos guiados pelos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, onde habitávamos na natureza chamada pecado. Filhos da ira, éramos sim filhos do pecado, como os outros também, que ainda são, éramos filhos do pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu infinito amor que nos amou, estando nós ainda mortos, aonde estávamos mortos, aonde estávamos mortos, aonde estávamos mortos, estando nós ainda mortos, Ele nos vivificou por intermédio de Cristo Jesus e disse: deixa a sepultura, sai daí, porque o noivo vai te encontrar. Deixa a sepultura, sai daí, porque o noivo vai vir ao teu encontro. Que é isso, André? Com verdade é que Jesus fala das 10 virgens como sinônimo da igreja, que nesta noite eu estou pregando para um monte de gente que saiu de algum lugar. Eu estou pregando para gente que saiu da boca do tráfico e hoje está aqui esperando o noivo. Eu estou pregando para gente que saiu do adultério e hoje está aqui esperando o noivo. Eu estou pregando para
muita gente que saiu do relacionamento extraconjugal está aqui esperando o noivo para encontrar o noivo. Primeiro precisa sair. Feche os teus olhos. É impossível encontrar um noivo sem antes sair desta natureza chamada pecado. Nós estamos vivendo uma crise religiosa e espiritual no Brasil. Por mais que alguém diga que estamos vivendo um avivamento, e eu quero falar com mais propriedade sobre isso amanhã, a realidade que estamos vivendo é de uma crise espiritual e religiosa na nossa nação. E tem muita gente enganada que para subir ao encontro do noivo apenas precisa sair da sua casa e vir para a igreja. Tem muita gente enganada que pensa que para subir ao encontro do noivo apenas precisa sair do seu conforto e vir passar algumas horas na igreja. É mentira. Para sair ao encontro do noivo não é só sair de casa, é sair do adultério, é sair da fornicação, é sair da fofoca, é sair da rebeldia, é sair da mentira. Oh meu Deus do céu, Uria Candaraia saia, Udicalaia mandaraia candará, Uria Pandaraia Candaraia Sudi Kebi Andarai. Não tem como a primeira saída da parte da igreja. É impossível encontrar ele sem deixar o velho homem, sem abandonar a prática do pecado, porque este Deus é santo, este Deus é santo, este Deus é santo, este Deus é santo. Oh Micandaraia, aonde vem os santos de Deus para adorar a ele? Levante uma mão, levante uma mão. Uricandaraia ser. Esta igreja é santa, este altar é santo, esta tribuna é santa, a tua vida é santa, o noivo está lindo. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? O que tem de gente que não entende isso, que acha que porque domina a teologia, que acha que porque entende o que é uma análise hermenêutica, que acha que porque sabe o que é uma boa exegese dentro das suas aplicações através das suas raízes etimológicas, que acha que sabe o que é uma boa homilia, pode continuar dominando sem sair do pecado. A nossa geração está sendo marcada por pessoas que entendem muito de Bíblia, que pregam muito, que falam muito bem sobre os diversos assuntos teológicos, mas a sua vida fora da igreja não tem nada a ver com o que prega aqui dentro. Exercemos função de liderança em nosso campo, pastor Sidney, pastor Feitosa. É uma dificuldade para chamar alguém para pregar e cantar nas nossas igrejas. Precisamos fazer um conselho eclesiástico para definir, filtrar, buscar informações, porque a gente ouve o camarada pregando, cantando, e a gente diz: meu Deus, que graça, que bênção, que unção. Aí quando senta para ligar e perguntar: paz do Senhor, o senhor é o pastor do fulano de tal? Fulano de tal? Quem? Nem sei quem é, não tenho nada a ver com a vida dele, porque faz mais de ano que não aparece aqui, abandonou a mulher, deixou a família, vive uma vida completamente alheia, e a gente diz: Deus, como pode? Tem gente que pensa que assumir a tribuna e dominar os assuntos, cantar bem, pregar bem, é tudo que leva ao céu. E Deus me disse: André, é nada. Eles podem entrar na igreja e sair, só que eles não saindo de lá, nunca vão poder entrar comigo na glória, nunca vão poder entrar comigo na glória, porque para entrar lá não precisa pregar bem, precisa ser santo, não precisa cantar bem, precisa ser santo. Aonde tem a igreja separada, remida, santificada, que veio adorar ao noivo,
Só quem trouxe glória a Ele. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Não deixe esta igreja em silêncio. Só quem trouxe glória, só quem trouxe aleluia. Quem tem língua estranha, comece a falar em mistério. Eu vou deixar você adorar. Eu ouvi Deus me dizendo esta tarde, André, diga à minha igreja que a bagunça no Brasil vai acabar, que a bagunça nos púlpitos irão acabar, que a baderna na minha casa vai acabar, porque eu estou gerando um avivamento. O Brasil vai experimentar o despertar da glória. Oriaia saia, Unicalaia, Mandaraia, Candarai. Quem acredita no que eu estou pregando? Quem acredita? Isso, filha. Adore Ele, filha. Adore Santo de Deus. Adore Ele, Ele está na casa. O Micalaia Saui. Aquele tempo, pastor, que para se assumir numa tribuna como essa, ler a Bíblia, falar de um pedido de oração, fazer uma apresentação, se era comunicado com uma semana de antecedência, a pessoa passava a semana inteira buscando. Deus, eu vou ler a palavra no culto dos jovens, mas eu quero que o Senhor me dê a palavra. Eu estou com medo, com frio na barriga, porque a reverência a este altar era tão grande. Ai de alguém que ousasse subir em uma tribuna das nossas igrejas em pecado, com todo respeito, permissão para descer. Ai de alguém que ousasse subir um degrau dos nossos púlpitos em pecado, não conseguia colocar o pé no primeiro degrau. Deus levantava um profeta e dizia: desce, desce, porque a minha casa é santa, desce porque a minha obra é santa, desce, se não se arrepender eu vou pesar a mão sobre ti. O que é isso, André? Deus é punitivo? Não, Ele é santo e exige santidade. Oracaia Saui, Eriandaraia. Ei, profeta de Deus, abre tua boca, filha, abre tua boca, filho. Foi Deus que te chamou. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Isso, isso, a glória. Pastor, quem me acompanha sabe, eu tenho uma grande dificuldade de pregar dessa forma que estou pregando. Só que eu ouvi Deus falando comigo neste púlpito. Foi a você que eu disse, nobre amigo Denilson. Eu estava com uma mensagem completamente elaborada. Só que comentando com o irmão Irajá no carro, disse: eu tenho uma mensagem, a mensagem será esta. Eu quero pregar sobre Atos capítulo 2 e falar sobre avivamento para o arrebatamento. Quando ouvi os jovens cantando o hino que entraram cantando, Deus me disse: André, você não fala o que você quer, você fala o que eu quero. Você não prega o que você quer, você prega o que eu quero. Eu comecei a rabiscar e Deus começou a falar ao meu espírito dizendo: André, eu estou colocando de pé uma geração que pode até não ser atraída pelos talentos, pode até não ser atraída pelas habilidades, só que tem vida de oração. Santidade, santidade, santidade. Você que não gosta de santidade pode mudar de igreja, porque esta igreja é santa. Urachaia, Udicalaia, Pubiqué, Ticadadará, Batu e Candará, Tempo, Bibi, Didica. Adore Ele, adore Ele, adore Ele.
que eu não vou conseguir concluir o sermão como manda as normas da homilética. Só que eu não vim aqui preocupado em atingir as normas da homilética. Eu vim aqui preocupado em ser profeta de Deus. E se você acredita que Deus está falando, levante uma de suas mãos, porque eu estou ouvindo o Espírito de Deus dizendo ao meu espírito: André, diga à igreja em Tunas do Paraná que a cidade de Tunas do Paraná não será conhecida pelos seus pontos turísticos, não. A cidade de Tunas do Paraná não será conhecida pela sua história, também não. Diga à minha igreja que a cidade de Tunas será conhecida por ter uma igreja cheia da glória, dominada pela glória, impregnada pela glória. Olha, e a Buiaxé, Unicalaia saia. Com todo respeito, pastor, o Senhor é o meu líder aqui, mas Deus me disse: prepare logo, aumente logo o projeto de reconstrução. Esta igreja ficará pequena. Uriaxai, eu vou deixar você adorar. Amanhã eu continuo a pregar. Obreiros, o esforço, o esmero que os senhores carregam a obra. Deus vê as lágrimas derramadas por nós, esta geração que está chegando. Deus não é ingrato, Deus não é injusto. Cada lágrima foi colhida e Ele disse: eu começo hoje um novo tempo sobre esta nação, sobre esta cidade. Oh, Micaia, Uriabaia, Sé, Unicalaia, Bubikemi, Ayadori, Ayasaui, Unicano, Bibi, Adoni, Caia, Sé, Uriabobi, Bibicaui, Unicador, Bibi, Didikesh, Udere, Bibi, Dicau, Oi, Edidi, Dipobe, Unicalaia, Sé, Oh, Dudu, 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 Dedebig, Ayacoandorase. Os céus se abriram sobre esta igreja. Deus começa a derramar, Deus começa a derramar, Deus começa a derramar. Quem crê, quem crê, acredita, então pega, vai, pega, pega, deixa Ele te encher, deixa Ele te tomar. Isso, dá lugar para Ele. Já começou ali, oh glória. Vai, filha, pega, pega, recebe a glória. Isso, pega, isso, pega, 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 pega. Oh!
renovado, seja renovada. Jesus começa a renovar crente aqui agora. Comece a receber a glória dele. O Espírito Santo começa a derramar dons espirituais. Queres sabedoria? Pega discernimento, pega o Yakalaiaiacê, dons de curar, pega operação de maravilhas, pega. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou encerrar agora. Pegue na mão de alguém ao seu lado, se isso não te incomodar. Se isso não for ferir a tua religiosidade, eu não quero ser indelicado. Levante a mão dele e a mão dela com todo respeito, com todo temor, sem querer desonrar a sua dignidade, sem querer lhe ferir. Levante a mão dela, a mão dele assim, isso. Pergunte para ela e para ele: você quer realmente receber o que Deus tem na tua vida? Pergunte para ela, pergunte para ele: você veio aqui para receber o que Deus tem na tua vida? Pergunte. Tem gente que não consegue perguntar porque já está tomado por Deus. Eu lhe entendo. Aqui é o lugar de ser tomado por Ele. Você quer realmente? Se Ele quer, assim como você, eu quero que comecem a clamar agora. E nos próximos 30 segundos eu estou ouvindo o Espírito de Deus dizendo: eu derramarei. Seja cheio, 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 filha, cheio, cheio. O Espírito Santo acaba de me autorizar a ministrar a cura sobre alguém aqui agora. Você que precisa de uma cura, em nome de Jesus, levante uma de suas mãos agora. Espírito de vida, Espírito de autoridade, Espírito do Senhor, que o mundo não pode ver, movido pela tua vontade, na autoridade do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, nome em que os demônios se sujeitam, nome em que as enfermidades são expelidas, no nome de Jesus. Eu libero a cura agora. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Receba a tua agora, receba a tua cura agora. Jesus está curando. Coloque a mão aonde estava este nódulo.
Aonde estava este cisto, Jesus está expelindo agora. Jesus está expelindo agora. Jesus está curando alguém aqui agora. Dentro de poucos dias, e no máximo 5, você iria passar por uma cirurgia. O médico dos médicos te trouxe aqui, está dizendo: não passarás, porque hoje eu te opero. Se coloque de pé. Vocês que estão no telão e querem vir receber de Deus, nem que ocupe os corredores, corre para cá. Corre para cá. Aonde estão aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo? Só você que quer ser batizado com o Espírito Santo. O cantor Cleiton vai cantar também. Levante uma de suas mãos agora e segure ela levantada. Só você que quer ser batizado. Para cada mão que está levantada, eu quero um moço abraçando um moço, uma moça abraçando uma moça. Você, batizado com o Espírito Santo, vai abraçar alguém que não é agora e vai trazer ela aqui à frente. Ele aqui à frente, correndo na nave da igreja. Veja ao seu lado. Isso. Vem cheio mesmo, filho. Vem cheio mesmo. Abrace alguém. Um irmão abraçando um irmão. Uma irmã abraçando uma irmã. Alguém batizado abraçando quem não é. E trazendo aqui correndo na nave da igreja. Vem. Esperança viva, oh, tua presença, eu provei e vi como estou se amando, que liberta o meu ser e a vergonha em tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do glória, Santo Espírito, andados por tua glória, Senhor Santo. Eu tenho mais 2 convites para fazer rápido e orar para Jesus batizar vocês. O segundo convite que eu quero fazer é você que quer ser usado por Deus, dominado pela glória, instrumento de Deus para esta geração, e ouviu Deus falando com você. Nem que você tenha que dar um passo no corredor, corre. Eu quero orar por você. O Espírito Santo vai liberar uma descarga de poder sobre alguém aqui agora. Vem, ocupe aqui à frente. Ocupem aqui à frente. Isso. Pode vir. Desça da galeria. Isso. Vem. Vem. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Você entrou aqui hoje não para atender o convite de ninguém, filho. Você só entrou porque o teu Deus te trouxe na palma da mão dele.
André, eu estou parado, estou afastado, não consigo voltar. Deus não se esqueceu de você e te trouxe aqui só para te dizer que não aguenta mais ficar longe de ti, porque Ele está do teu lado, mas você não abraça Ele, você não se envolve. Ele está dizendo: eu não aguento mais. Nesta noite, o teu Deus te trouxe aqui para dizer: chega de brincar de esconde-esconde. Você não consegue fugir da minha presença. Oh glória! Tem gente batizado, aceitou Jesus agora, Cleiton, e está falando em língua estranha. Deixa Deus te tomar, filho. Deixa Deus te tomar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para renovar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para restaurar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar eu te chamei, eu te chamei. Congresso já com mais de 30 pessoas salvas para a glória do nome do Senhor. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, faça uma obra de libertação na vida de cada pessoa que vieram, meu Deus, se entregar a Ti e voltaram, Senhor, para a sua casa. Senhor, ajuda ela, Senhor. Abençoa ela, Senhor, de maneira milagrosamente nesta noite. Deus, aqueles, Senhor, que resistiram, que não aguentaram, não teve força de vir até aqui à frente, ajuda ele, Senhor, que ainda nesta noite ele possa procurar, Senhor, um dos teus servos e confessar e voltar, Senhor, e se entregar inteiramente a Ti, para que a sua vida seja protegida e guardada pelo Senhor. Pai, continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Fiquem em pé todos e faça assim com a mão para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, não somente hoje e agora, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Mas se Deus é por nós, e operando Deus, dá uma paz do Senhor para o seu irmão e até amanhã. Aleluia, se Deus nos permitir.